Ouvintes da Santa Cruz FM, Alex Santos, João Fernandes, muito bom dia. Começamos o nosso giro de notícias desta terça-feira falando sobre um assunto muito importante. Está acontecendo a campanha Maio Amarelo, que é desenvolvida em todo o país, de conscientização de trânsito. A gente sabe, das normas, da importância, do Código Brasileiro de Trânsito. E durante este mês, a sociedade é convocada para se inteirar, ter informações e também o cumprimento destas normas. Eu estou ao lado do PRF Olinto Neto, ele que é do Grupo de Fiscalização de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal aqui do Rio Grande do Norte, que vai trazer mais informações para a gente. PRF Olinto, a gente agradece a disponibilidade do senhor. Fala um pouco para a gente qual a importância de uma campanha como essa de conscientização da população. Bom dia. Bom dia, saudações a todos os ouvintes da FM Santa Cruz. E eu que agradeço o espaço cedido aqui para a Polícia Rodoviária Federal. O Maio Amarelo é um mês mundialmente sensibilizado para as vítimas de trânsito, para redução. Nós temos um número elevado no mundo todo de vítimas de trânsito. E o Brasil está bem próximo da liderança. Mata mais ou tanto quanto uma guerra, mas geralmente a pessoa só se sensibiliza mais, toca nas pessoas quando envolve um ente querido, algum familiar, um amigo bem próximo. E a gente tenta trabalhar para mudar essa cultura, não só com fiscalização, repressão, mas também com a parte de educação no trânsito. Como é que faz, então, o trabalho da PRF, como é desenvolvido para chamar a atenção das pessoas dessa conscientização? Olha, nós temos um setor dentro da Polícia Rodoviária de educação para o trânsito. Então, nesse período, ele é o carro-chefe. Mas a educação, a gente precisa verificar se está surtindo efeito. E nós temos os números todos os meses que nós acompanhamos. Então, os 4 primeiros meses de 2024, nós tivemos 35 mortes nas rodovias federais por acidente de trânsito. Aqui no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte. E, nesse mesmo período agora, em 2025, nós conseguimos reduzir para 27. Estamos satisfeitos? Não. É um alento para a gente que fiscaliza. A gente vê que está surtindo efeito. E é um conjunto de situações, de órgãos parceiros, porque se você identifica na rodovia um ponto que, durante a chuva, provoca aquaplanagem, então a gente vai procurar o DENIT para procurar reparar aquela situação. Uma curva que tem uma saída de pista com um local íngreme, que uma saída de pista ali possa provocar um capotamento, um acidente mais grave, a gente vai solicitar para colocar um guarda-reio, para, se acontecer um acidente, que seja minimizado os traumas das vítimas. E a parte de fiscalização, porque, infelizmente, algumas das pessoas sentem quando vem no bolso. Então, uma ultrapassagem indevida com a multa cerca de R$ 1.400, forçar a ultrapassagem, você jogar um outro carro para fora da pista, uma multa de R$ 2.900, a alcoolemia, R$ 2.900. Então, tem hora, o complemento, é um conjunto para a gente conseguir reduzir e sensibilizar as pessoas. Imagino que a Polícia Rodoviária Federal não sente prazer em multar ninguém, mas, infelizmente, muitas situações levam a isso pela irresponsabilidade e o não cumprimento das normas. Isso. Seria muito bom se a gente reduzisse o número de multas pela conduta do infrator, por ele andar certo. Para a gente seria uma felicidade imensa, porque nós íamos voltar mais para a área de crime, nós temos várias atribuições. Mas ainda a conduta do motorista ainda é a principal causa de acidente. O desrespeito às normas de trânsito. No deslocamento agora que eu vinha de Natal para Santa Cruz, uma situação chamou a atenção. Era um motociclista, ele se evadiu para dentro da cidade e a gente vinha em deslocamento na cidade de Tangará. Ele vinha sem capacete e com o capacete colocado no guidão.
Ele não vinha usando o capacete, mas o capacete estava no guidão. O que leva uma pessoa a fazer isso? Né? Então, tem coisas que assim não dá para entender. E o acidente, ele não tem local. Né? Pode acontecer dentro da cidade, na rodovia, e isso gera problemas sociais. Nós temos os hospitais lotados, o Valfredo Gugel, que é o hospital de referência em Natal, recebendo cerca de 900 pessoas por acidente de moto em um mês. Né? Então, a gente trava todos os órgãos de segurança de trânsito, praticamente uma guerra, ver se a gente consegue reduzir esses números. E uma das maiores dificuldades é a gente querer ajudar quem não quer ser ajudado. Né? Porque a primeira desculpa que vem de um motociclista sem capacete, um motociclista sem habilitação, que não conhece regra nenhuma de trânsito, que eu sou um trabalhador, mas o trabalhador também vai para o Valfredo Gugel, também se acidenta e também vem a óbito. Né? Quais são as principais causas de trânsito hoje aqui na nossa realidade? A nossa realidade, o carro-chefe, o veículo principal é a moto. E dentro dessa situação, a falta de atenção, a alcoolemia, né? A falta de atenção, a gente não poderia afirmar, muitos vêm a óbito, se foi só uma falta de atenção, mas quando a pessoa não é habilitado, a gente muitas vezes crê que é por desconhecimento das regras de trânsito. O avanço de uma preferencial, né? Não ter noção de tempo e espaço, não conhecer a sinalização horizontal, que aquela faixa amarela contínua é proibido ultrapassar. Então, são as maiores situações. Ultrapassagem proibida, velocidade e alcoolemia, essas três situações ainda é o carro-chefe de acidente. PRF Olinto, nesse sentido, né, a PRF tem esse grupo, né, que trata sobre educação, sobre fiscalização no trânsito, né? Quais são as principais ações desenvolvidas? Olha, nós temos um projeto a longo prazo que a gente acredita que vai surtir efeito, mas não de imediato. Se chama o projeto Educar. A PRF está com equipe em conjunto com as prefeituras municipais e até órgãos parceiros municipais, indo no município e nas escolas com a criança e o adolescente, porque ele vai ser o futuro motorista do amanhã. Né? Então, para ele já vir com essa raiz da educação, a ideia do número de acidentes. Nós temos a situação de palestras em empresas, qualquer entidade. Nós atendemos com a parte educativa. Então, motoristas de um setor, o público normal mesmo, que não seja motorista. Um exemplo, uma empresa com 2.000 funcionários, e nós já atendemos, indo lá falar, a maioria deles andam de moto. Então, nós vamos na empresa, fazer essa palestra, acreditamos que surta efeito. A ideia é que seja imediato, mas nós sabemos que vamos caminhando. E ainda a fiscalização em si. Né? E aí nós vemos grandes eventos, onde a incidência de beber e dirigir aumenta, e nessa hora a gente se faz presente para fazer o teste de alcoolemia, colocar o radar, principalmente quando o motorista está vindo, né, para tentar reduzir esses números, que é muito grande ainda. O PRF, então, assim, não sei se vocês têm algum estudo nesse sentido, mas o que leva a crer a Polícia Rodoviária Federal? As pessoas hoje têm muito acesso à informação, sabe, na sua maioria, das regras de trânsito, apesar de muitos não serem habilitados, mas o básico sabe. O que leva ainda pessoas a cometerem infrações? Por exemplo, pessoas que bebem e dirigem, né? Assim, mesmo as pessoas tendo consciência que podem estar arriscando sua vida, a vida de terceiros, ainda cometer atos como esse.
cultura cultural do país. Se ninguém está vendo, eu vou fazer. Comigo não acontece. Isso acontece. Então, a gente leva a crer nisso. Você pega um exemplo em algumas cidades, se o retorno for a 1 quilômetro de distância, a moto ela prefere passar por cima do canteiro, o carro, se for a divisória só pela faixa amarela, ele resolve desobedecer por conta de 1 quilômetro, que ele vai gastar, quanto? 3 minutos a mais, 5 minutos a mais, e porque se você vai sair fazer um deslocamento, você não sai um pouquinho mais cedo. Então, é uma questão, a gente acredita nisso, cultural. E aí o investimento da PRF com o projeto Educar, é você começar a sensibilizar a criança e o adolescente, para amanhã essa cultura ser diferente. Daqui a 10, 15, 20 anos, né, os motoristas do amanhã, que eles tenham uma cultura diferente. Eles possam ser melhores do que os de hoje, então. Acreditamos nisso. Mas assim, a grande maioria respeita as leis. Realmente, senão a gente teria acidente direto, vamos dizer assim, toda hora. Nós temos os que respeitam, mas no universo, um que desrespeita, ele pode provocar acidente com os outros também, né? Então, até conversando agora, quando eu me deslocava para cá, uma imprudência, um caminhão fez uma ultrapassagem numa faixa contínua. E eu, na viatura, tive que ir para o acostamento, porque senão ia colidir de frente, né? E o que leva uma pessoa a fazer isso? Não, é porque o carro da frente vinha muito devagar. Eu não aguentava mais ficar atrás dele. Só que se a velocidade da via é 100, a regra, o carro pode andar até a metade dessa velocidade. Então, se ele está a 50, ele está dentro das regras de trânsito. E cabe ao motorista, no caso dessa pessoa que fez isso, ter a paciência, ter a cultura de esperar e passar no local, ultrapassar no local adequado. Hoje em dia a gente muitas vezes nesse corre-corre não quer esperar de jeito nenhum. Exatamente. A gente sempre diz que não, o tempo é curto, mas eu tenho uma experiência pessoal. Eu fui vítima de um acidente de trânsito e eu desconstruí isso aí, porque eu passei 7 dias em coma profundo, eu passei 30 dias numa UTI de hospital e eu passei 1 ano em repouso fora do serviço. E aí eu tive todo o tempo do mundo para refletir sobre essas situações. Realmente a gente, muitas vezes, estou falando desse caso do senhor, mas muitas vezes a gente só muda, não é, quando acontece algo com a gente, não é, no trânsito, e acaba respeitando mais. Isso. Pense quando você pegar a direção de uma moto, de um caminhão, de um automóvel, que tem alguém esperando por você, né? Seja seu filho, seja sua esposa, seja seus pais. E se você não chegar, você vai fazer muita falta, né? Então, sempre pense nisso, né? Tente chegar do jeito que você saiu, cumpra a sua tarefa, porque a vida de você, a sua vida é muito importante para alguém, né? Embora tem pessoas que não acreditam nisso, mas sempre tem alguém que está lhe aguardando, né, a sua chegada. Então, faça o máximo possível para você chegar inteiro, com saúde, do jeito que você era para chegar. Não deixe o trânsito tirar isso de você. PRF Olinto Neto, a gente quer agradecer demais a participação do senhor com essas informações, né, esclarecimentos realmente para os motoristas, para os pedestres, para todo mundo, né, que é envolvido no trânsito, que está nos ouvindo neste momento. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço mais uma vez, é uma satisfação estar aqui. A Polícia Rodoviária Federal está à disposição, sempre que precisar, para esclarecer, para tirar dúvida, para atender os meios de comunicação. E o recado final, né? O trânsito mata, não faça dele uma arma, né? Apenas um meio de se deslocar.
A gente agradece mais uma vez a Polícia Rodoviária Federal, PRF Olinto Neto, informações importantes, né, sobre os cuidados que todos devemos ter com o trânsito nesse mês, né, de campanha do Mar Amarelo, que serve, né, para todos os dias de nossas vidas. Voltamos aos estúdios.